Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Gente, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje é quinta-feira, 9 de janeiro de 2014 e estamos vivos, o mundo não acabou ainda. 2 anos depois o mundo tá aí, a gente tá aí até hoje, olha que beleza. E a nossa equipe tá prontinha para te atender com o maior carinho, nossa querida Marcela Bastos. Hoje a gente arrumou uma outra definição para ela, mas eu não vou falar não, porque, né, Oi, Marcelinha, tudo bem? Te amo, tá, Marcela? Pois é, a Marcela Bastos tá aqui na área, a Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, aí Cardoso e a nossa querida Kátia Regina Catita. E segundo consta, o meu café hoje seria cappuccino com creme com um tabletinho de Galac no fundo, chama submarino, né? Pois é. E também ela traria um croissant. Mas ela depois ela falou, Cid, eu sonhei com isso, mas aí eu acordei. Tá bom, Kátia, não precisa falar isso não, tá? Muito bem. Ela vai me dar um chá pra evitar queda de cabelo, chapéu. Tchau, Catita. Gente, o assunto de hoje do nosso Debate 93, lembrando que você fala com a gente, você participa do debate, você é peça fundamental para que o nosso debate seja sempre como é, bem sucedido e sempre trazendo aquelas informações que você quer, que você gosta. Então você sabe, você fala com o Debate 93, tá bom, gente boa? Vamos começando o nosso assunto de hoje aqui na 93. O assunto é o seguinte, é um assunto recorrente, como eu disse, diz assim, ó, eu e meu noivo, uma ouvinte. Eu e meu noivo. Não é nada disso. Lê direito, locutor. Tá vendo? É falta do óculos, meu irmãozinho. Nada de eu e meu noivo. Estou noivo, diz o nosso irmão. E obviamente eu pretendo me casar. Só que não agora, né? Eu e ela estamos na faculdade. Ainda temos algumas coisas para conquistar antes do casamento. O problema é que nos relacionamos sexualmente. E isso acontecia antes de nós nos convertermos. Sabemos que é pecado. Mas para nós tem sido impossível deixar o pecado de lado. Será que Deus não relevaria, não, gente? Afinal de contas, nós nos amamos, a gente vai se casar mesmo. Como alcançam o namoro santos aqueles que já praticavam sexo antes de conhecer a Cristo? Qual o segredo para a santidade no namoro? Esse é o assunto de hoje, aqui do nosso encontro de hoje, do nosso Debate 93. Pela ordem da escolha dos destaques, o pastor Marcelo Farias, da Igreja Batista Central em Jardim Redentor, escolheu o destaque número 1. Estou noivo e obviamente pretendo me casar, só que não agora. E aí, meu caro pastor? Cid Gonçalves, muito bom dia. Muito bom dia, queridão, seja bem-vindo. Todos aqui da mesa, toda a liderança da rádio, você ouvinte. Muito bom dia, Deus te abençoe. Cid, estou noivo e obviamente pretendo me casar. Eu vou segurar a onda um pouquinho, mas eu quero destacar a palavra obviamente. A gente percebe que esse irmão, ele é muito inteligente. A gente vai avançando e vai tentar entender um pouco mais o porquê desse obviamente. Esse obviamente dele é aquela coisa bem enfática. Não tem jeito, a gente vai acabar se casando. Pois é. É isso, então quer dizer que deu licença. Como é que pode, né? Continuando então, vamos nós então, pela ordem aqui, deixa eu ver aqui, a Marcela, você escreveu língua estranha aqui, Marcela. Pois é, ela escreveu língua estranha aqui, eu não tenho discernimento ainda. Mas o pastor Wagner Viana, da comunidade evangélica Pedra Angular em Realengo, bom dia, meu caro pastor, seja muito bem-vindo. O rapaz está noivo, obviamente pretende se casar, foi o destaque do pastor Marcelo. A gente vai falar ainda sobre esse assunto, falar sobre o destaque dele, pra gente começar, depois a gente entra nos outros destaques. Ele obviamente pretende se casar, só que não agora. Mas estão lá fazendo as coisinhas. É verdade, Cid. Bom dia a todos. Que riram. Bom dia a todos. Bom dia, da rádio. Bom dia, Cid. Bom dia aos debatedores. O assunto é bem relevante e a gente observa aqui no e-mail dele que ele está dando uma pausa, um stop. A frase que eu destaquei aqui o problema é que nos relacionamos sexualmente, isso acontecia antes de nos convertermos. Ele diz que ele vem para Cristo e ele quer continuar da forma anterior. E aí eu entendo que tem que ter uma pausa, um stop aí. Porque, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. Então há uma mudança de vida, um novo andar nesse caminhar. Então não tem como associar antes
com depois. Estou em Cristo, então tenho regras, condutas e um novo viver em Cristo. Não há como relacionar o anterior, a vida de pecado, de um sexo liberado, estando agora em Cristo. Muito bem. Pastor César Melo, da Igreja Metodista Wesleyana em Guapimirim, terra boa de Mar da Conta. Eu tenho um carinho especial por Guapimirim. Meus pais moram lá, né? Como não ter? É benção, é benção. Meu caro pastor, bom dia, seja bem-vindo, queridão. Bom dia, querido Cid, bom dia, Marcela, toda a produção, nossos queridos debatedores também juntos aqui conosco e principalmente nossos ouvintes. Bom, eu já começo a dizer essa frase que eu destaquei aqui: sabemos que é pecado, mas para nós tem sido impossível deixar o sexo de lado. Meu Deus do céu, eu quero resumir isso numa palavra: obediência. E infelizmente é assim. Quero até citar um texto que parece até uma coisa antagônica a esse contexto aqui de hoje. Por exemplo, Deus disse a Caim o seguinte: se procederes bem, tudo não irá bem, porém se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e sobre ele deves dominar. Então veja, na minha tese sobre esse assunto, eu entendo o seguinte, Cid, é que apesar dele se relacionar sexualmente com sua parceira antes da conversão de ambos, segundo ele consta aqui, e mesmo sabendo que é pecado e não conseguem parar até regularizarem devidamente, pense então que se a mensagem bíblica sobre moralidade fosse devidamente obedecida, haveria bem menos doenças sexualmente transmissíveis, problemas com bebês, problemas de gravidez indesejadas, mães solteiras. Então, eu entendo que a única política de Deus no sentido sexual é a abstinência. Meu irmão, é pecado, cara. É pecado. Se você sabe que é pecado, e na sua carta você diz aqui, sabemos que é pecado. Então você está dando mais vazão à questão da sua carne do que, obviamente, o pecado. E você se enquadra em Romanos 8:1, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a carne mortifica e o Espírito vivifica. E observe que são só palavras iniciais, hein? Aí são só palavras iniciais. Minha querida pastora Carla Regina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Vida. Bom dia, bênção, seja bem-vinda. Bom dia, bom estar aqui de volta com os irmãos. Eu quero saudar os pastores da mesa, quero também saudar os ouvintes que nos ouvem nessa manhã. E quero ressaltar, como bem fez aqui o nosso pastor, que fez o destaque, acerca da expressão obviamente. Eu acho interessante a capacidade do ser humano de querer planejar o seu futuro como se dono dele, ele o fosse. Então, se Deus quiser, o faremos. Há pessoas que planejam, ele fala, obviamente que eu pretendo me casar, ou eu vou me casar, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? E nos gabinetes, eu acho que isso acontece na minha igreja, na igreja dos pastores não acontece, não. A gente recebe pessoas arrependidas do que fizeram. Eu mesmo tive o desprazer de poder ouvir essa história, mas o prazer de ouvir a possibilidade de recomeçar, mas o desprazer de uma história de alguém que acreditou que ia dar tudo certo e foi lá e fez e aconteceu e saiu de casa, eu amo, eu tô apaixonada, amo da minha vida, vai dar tudo certo, e só sobrou desilusão. A cara metade. Essas expressões, né? Não, eu sinto aqui dentro, e na verdade era ilusório. Então, não adianta dizer que mas a gente vai casar, então casa primeiro, então faz primeiro, porque não adianta querer planejar, se precipitar, vai acabar colhendo as dores da consequência. E pelo jeito aqui, a dúvida dos nossos ouvintes que estão mandando aqui o e-mail, a dúvida é porque, na verdade, a dúvida e não dúvida, na verdade, porque o que dá para entender aqui é que o conhecimento a respeito do que é certo e errado já tem. Tanto que exatamente manda essa pergunta sobre essas questões. Eu tô noivo, obviamente, pastor, por que o senhor achou isso, obviamente, assim, como a pastora Carla disse, um planejamento futuro que é incerto, na verdade? Por que o senhor pegou esse destaque, pastor? Cid, porque parece uma redundância, mas vejam bem, estou noivo, bom, quando estamos intermediário. Quando estamos noivos, estamos a caminho do casamento. Isso não daria razão nenhuma a ele de trocar as etapas. É um compromisso. De inverter os lados. E não, legal, já que a gente vai casar, vamos mandar ver e aí depois a gente vai pro cartório. Eu queria destacar, para esse irmão, claro, e para todos os nossos queridos que se encontram provavelmente numa situação parecida com essa, nós temos 2 endereços e que nós precisamos achá-los nessa questão, nesse assunto. Primeiro endereço, João 14:6.
Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Meu irmão, se você não achou João 14:6, e aí você trocou as etapas, eu vou te dar um outro endereço. Qualquer cartório da sua cidade vai ensinar a você, já que a Bíblia não ensina, como é que você pode fazer para praticar o sexo sem pecar. É simples. Ou João 14:6, provavelmente foi um pouco difícil para esse querido, ou então qualquer cartório da cidade. Das 9 às 17 horas, você pode sim dar um pontapé inicial para mandar de repente um e-mail para cá, Cid, agradecendo a Deus pelas orientações, não só daqui, mas do próprio pastor dele, ou da sua pastora, ou de qualquer outro irmão. E aí ele vai de repente, olha, maravilha, eu sabia que era pecado, logo eu corri atrás para resolver isso aí. Essa é a orientação. Não é verdade? A minha preocupação é só que a pessoa se case pela motivação errada. Então, eu preciso como tem gente casando pela motivação errada. O sexo não pode ser motivação para o seu casamento, meu irmão e minha irmã. E outra, de maneira nenhuma. Concordo com a irmã. Um dos sinais da parte de Deus, para que seja realmente da parte de Deus para sua vida, é a espera. 1 Coríntios 13, o que já não 7, houve para esse casal, né, pastora? Já não houve, né? A minha preocupação é que outros não venham cometer o mesmo erro. Sim, então a gente está falando com certeza, não pode generalizar. Aqui, não dá para generalizar. Não, então, e tem muita gente que espera apenas uma palavra que para ele foi uma permissão, foi o pastor que falou na rádio. Agora para meter o pé na jaca. Vamos embora lá, isso é resposta de Deus. A minha preocupação não é resposta não, peraí. Até porque quem ama espera. Quem ama não vai ficar com essa historinha, que eu acho que hoje não tem mais não, era só outrora, só antigamente. Agora não tem mais, hoje não. Que era prova de amor, não tem mais isso. Prova de amor não tem mais não, né? O que nós precisamos hoje, se eu estou entendendo, é justamente aquela situação complicada. Esse é um tema em que as pessoas precisam compreender que a obediência é fundamental para que não dê desculpas esfarrapadas. Por exemplo, a Bíblia condena inegavelmente o adultério e a imoralidade sexual. Mas e o sexo antes do casamento? Afinal, antes do casamento é pecado? De acordo com a Bíblia, sim. Se nós pegarmos 1 Coríntios 7:2, o apóstolo Paulo diz assim: mas por causa da prostituição, tenha cada homem a sua própria mulher e a sua mulher o seu próprio marido. Se nós pararmos dentro dos limites do casamento, o casamento é coisa séria. As pessoas pensam, não, mas os hormônios estão aflorados, e entra naquele texto bíblico dos evangelhos, quando diz assim, olha, a carne é fraca. Só que mas pecado não é vitamina, né, pastor? Justamente, eles não leem carne é fraca, mas pecado não é vitamina. O texto na íntegra. O texto na íntegra diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não leem só que eles não, e justamente saem fora do contexto. É isso aí, só no finalzinho que pega e acabam dando desculpas para que não, porque nós estamos juntos e tal, não tem problema em se casar. Ora, qual o problema? Ou não tem cartório na sua casa, você não quer, e essa palavra, obviamente, é uma palavra que deixa muitas dúvidas. Obviamente, por quê? Obviamente pode ser falso ou verdadeiro. Pode ser uma coisa correta ou incorreta. Quem garante que vai continuar? Ora, se vive X anos com uma pessoa, por que não legaliza logo sua vida? Fica naquele lenga-lenga. Já tá, não é verdade? Eu quero citar a palavra lá em Tiago vai falar sobre isso, Tiago 4, e é justo essa passagem bíblica, ouçam vocês que diz, eu vou fazer, amanhã iremos para essa cidade, aquela outra passaremos, faremos, aconteceremos, enfim. Aí chega uma hora que ele fala, né, no versículo 15, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, agora, pois, vocês se vangloriam das suas pretensões, todavia a vanglória como essa é maligna. Aí versículo 17, destaque, portanto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe que está errado. Então preferiu não fazer o certo, mas sabe que está errado. Uma escolha. Cid, uma coisa interessante para a gente pensar, eu aconselho esse irmão, a própria Bíblia orienta a sua leitura. A própria Bíblia, quando ela diz, examinar as escrituras, porque cuidais ter nelas palavras de vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí nessa escritura, que ela própria nos orienta a lê-la, em Apocalipse 21:8, classifica assim muito perfeitamente. O início do versículo, ele é longo e tal, e tem um trecho que eu quero destacar, que diz assim, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e o destaque agora, aos fornicários, e o texto continua dizendo, os impuros, eles não entrarão no céu, porque a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Meu irmão, fornicação é a prática do
sexo fora do casamento, ou seja, a prática do sexo por pessoas solteiras, diferente do adultério, que é, no caso, é conjugal, né? E também muita gente fala o seguinte: a pessoa agora eu vivia numa vida de prostituição. Você se vendia? A pessoa troca essa coisa de fornicação por prostituição. Fornicação por prostituição. Não, porque eu vivia na prostituição. Você se vendia? Não, era fornicação. Não é isso, o pessoal troca. E o pastor palavra, Wagner, né? aqui, ele destacou uma coisa importantíssima. A mudança, né, gente, que o Espírito Santo faz na pessoa. Transformação. Meu irmão, seja você, eu ou qualquer outro ser humano mortal, nós vivíamos show, maravilha. E agora? Agora nós somos novas criaturas transformadas. Deixamos de ser pecadores? Não, por natureza somos. Mas a gente é mais responsável por isso agora, né? Por que então? Já que somos por natureza, por que praticar? O pastor Wagner, já citado aqui, ele escolheu o seguinte destaque: o problema é que nos relacionamos sexualmente, isso acontecia antes de nos convertermos. Aí, aliado a isso, tem outros ouvintes que mandaram exatamente uma coisa parecida, pastor. Seguinte, isso acontece no meu relacionamento também. O sexo aconteceu no namoro. Nós noivamos, continuamos lutando, mas não conseguimos evitar, porque é muito difícil. Outro ouvinte diz, agora vê como as coisas são iguais. Eu vou me casar, mas nós já fizemos sexo. O que eu faço? Continuo ou paro? E o outro ouvinte, seguinte, olha, só de ver o tema, meu coração aperta. Eu namorava há 8 anos, estava me preparando para casar, eu me converti. Aí, para não desagradar a Deus, eu terminei o noivado. Só que ele não é crente. Frequenta às vezes e me apoia. E eu estou sofrendo muito por estar longe dele. Veja, pastor, que aqui tem um caso extremo, um casal que obviamente vai se casar e estão se relacionando sexualmente, mas isso já acontecia antes de conhecerem a Cristo. Essa ouvinte conheceu a Cristo e ela tomou uma atitude extrema. Ela terminou o noivado. Foi um caminho ou foi um medo de não conseguir, pastor? Eu fico com essa segunda alternativa aí, Cid, de que medo de não conseguir. Realmente é uma situação complicada, difícil. A carne, muitas das vezes, vai gritar. A pessoa, dentro desse meio aqui, tem 2 pontos. Ou ela ama a Deus e entra na palavra do pastor César, na questão da abstinência, por amor, uma consagração, uma santificação, buscando a santidade, se colocando nas mãos plenas de Deus e não parcialmente, se colocando totalmente na mão do Senhor. Ou, como o pastor aqui, Marcelo, colocou, cartório, casamento, resolvi minha vida e agora eu estou dentro da Bíblia, dentro da regra de Deus, das normas de Deus, e agora eu posso prosseguir. Seria isso. Mas nesse caso dessa noiva que achou melhor terminar o noivado, o cara não é crente, ele frequenta às vezes e apoia. Ela terminou o noivado. Será que faltou? Espera? Não, ele apoia ela a ser evangélica, vai junto com ela. Aí a pergunta que eu faria é o seguinte: ela foi mal orientada? Será que ela buscou orientação? Foi mal orientada? Já começou com julgo desigual pra ela, propriamente dito. Então, pra mim, o senhor já estava tratando com ela há muito tempo. Não dá pra aqui julgá-la por características que a gente não conhece mais a fundo. Claro, lógico. Mas, de uma maneira geral, em tese, eu acredito que Deus já começa a tratar, independente da relação sexual, com relação ao julgo desigual, que seria outro tema. Mas eu quero aproveitar essa minha oportunidade para falar de algo que tem acontecido hoje, inclusive, né, infelizmente, nas igrejas brasileiras, com relação às concessões. E aí eu vou ampliar mais esse horizonte para a sociedade de hoje, para nossa geração. Então, outrora, no tempo de vovó, ninguém precisava falar pra gente que roubar era errado, que matar era errado, que ter relação sexual com pessoa do mesmo sexo era errado, que ter relação sexual fora do casamento era errado. Nós já sabíamos disso, mas as concessões, elas vieram e algumas pessoas que não se permitem. Mas não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver. E não tem nada a ver, a gente acaba agora esbarrando em um dos pilares que não tem como você bater de frente com isso, que é se manter puro, ou melhor, esperar com paciência no Senhor para você casar-se e se relacionar sexualmente dentro do casamento. As concessões, com o passar do tempo, faz com que a gente comece a questionar o que outrora era inquestionável. É a negociada dos valores. Essa questão dessa ouvinte, eu queria, com todo carinho, dar uma orientação para ela e para quem se enquadra no perfil. Procure também o seu líder antes de tomar qualquer decisão a nível espiritual.
procure o seu líder, ou a sua líder, e converse com ela. Com todo carinho, a pastora Carla, ela mencionou sobre a questão de Deus já está tratando, já está falando. Excelente. Mas e aí, já que cada caso é um caso, quem sabe o caso dessa irmã, se ela procurasse o seu líder, talvez ele, orientado por Deus, tivesse... Ou ainda, talvez ela tivesse feito isso, a orientação foi essa. Acaba logo com isso. Eu acredito que sim. Eu perguntei se a orientação de repente foi exagerada. Isso, procure o seu líder, porque uma grande questão, Cid e queridos aqui, que tem acontecido, eu vou fazer como nosso amigo JR, talvez no Brasil não, talvez em outros países. Sim, em outros países. Mas é a falta de comunicação entre liderado e líder. Às vezes o líder, ele tem a imagem do pastor como alguém distante dele. Alguém que está num pedestal, alguém que está num patamar diferente dele, elevado, mais que o dele, e aí ele se trava, ele se segura, distante, e às vezes, não desmerecendo os irmãos, mas às vezes ele procura conselho com o irmão, com a irmã A, o irmão B, quando o líder foi alguém que Deus levantou para instruí-lo. Ou seja, falta muitas vezes essa questão. E quando também você encontra muitas pessoas, ovelha, um do lado do outro, um irmão com o outro, dizendo o seguinte: não se preocupa não, rapaz, Deus só quer o teu coração. Exatamente. Então o sujeito, ele está com a Bíblia debaixo do braço, ele está ali assistindo o culto, debaixo de uma orientação do colega ao lado, ao invés de ter uma orientação bíblica do seu líder, obviamente o pastor, ou seja o que for, para orientá-lo naquilo que ele tem que fazer. Porque se ele continuar nesta prática, é óbvio que ele vai ter uma série de problemas, dificuldades, e ninguém vai ajudá-lo. Porque essa história diz assim: não se preocupa não, Deus só quer o teu coração, e acaba que a alma dele acaba indo para as cucuias. E pastor César, a pastora Carla disse o seguinte, a pastora Carla disse a frase nada a ver. Muitas vezes as pessoas ouvem, não tem nada a ver. Pois é, irmãos, o inferno tá cheio de não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pegando esse gancho, eu detesto a expressão, mas enfim, eu vou pegar o gancho. Você tinha falado, Cid, acerca disso, prostituição, fornicação. A fornicação é um tipo de prostituição, e se tratando da prostituição, falando sobre o não tem nada a ver, ela não começa já nesse âmbito. Eu volto às concessões. Eu quero citar uma base bíblica de Ezequiel 23, versículo 2 e 3, uma comparação, uma palavra que Deus dá a Ezequiel para falar lá do adultério do povo de Israel. Ele usa duas meretrizes, e rapidamente o versículo diz: filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe, elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Aí olha a característica que ele fala: naquela terra os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. Está falando de toque. Então a gente está aqui falando de uma coisa mais profunda, ato sexual, mas a gente não quer se restringir só a esse campo. Masturbação, a fornicação, ao toque, ao que quer que seja dentro dessa área da pornografia, impureza em geral, porque aí a pessoa pensa que está liberado. E me perdoa aqui, é o meu amado ouvinte que nos ouve, a liberdade nas palavras, mas a televisão, a mídia não alivia quando vai falar. Ela mostra de uma forma muito pior. Então não se escandalize com as expressões, mas de televisão que se diz de família evangélica. Eles falam pior ainda. Até porque, pastora, as palavras ditas aqui são para o crescimento. É para edificar. Então para o jovem que nos ouve, em todos esses âmbitos de moralidade sexual, e a palavra de Deus vai falar lá na carta que Paulo escreve ao povo da Tessalônica, ele vem falar justo sobre isso, para que nós venhamos a nos abster da imoralidade sexual. É o capítulo número 4, versículo número 3, ele diz assim, primeiro 2, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, aleluia, que vos abstenhais da prostituição em todos os âmbitos e não só na fornicação. Deus vai te dar graça, meu irmão, Deus vai te dar força, minha irmã, para você resistir àquilo que não provém de Deus. Esse assunto é tão sério, tão tremendo, é o seguinte: o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, 21, ele diz assim: receio indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venho a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. O apóstolo Paulo, ele chorou, literalmente, porque havia estes problemas, pelo qual nós estamos aqui debatendo, em muito, com uma frequência tremenda nas igrejas. Corinto era uma delas também, dividida não só por partidarismo, faccionismo que havia, mas principalmente esse problema que havia. Problema tanto que a carta sobre casamento foi direcionada a essa igreja, justamente. Então eu fico pensando o seguinte: meu Deus, será que os ensinamentos nas igrejas, que obviamente os pastores, os líderes dão, porque será que entra pelo ouvido e sai pelo outro? Será que a pessoa, ela para
para pensar e ver que nós temos uma nova natureza. Isso. Obviamente, com uma nova natureza. Começamos do zero, né, pastor? Claro, eu mudei. Novo então, nascimento. se nesta nova natureza me traz uma qualidade de vida maior, é claro que eu tenho que mudar a minha forma de agir, de pensar, de falar. Mas há uma coisa interessante aí, que entra pela via do desejo. Esse que é o problema sério, a via do desejo. O sujeito vai dizer assim, os hormônios estão aflorados, a progesterona, a testosterona, enfim, né? Não tem como segurar. Meu irmão, não tem como segurar. Cid, a impressão que você tem, parece que as pessoas, elas estão usando a questão sexual com desculpa do drogado. Eu sou viciado. Meu irmão, são coisas diferentes. O viciado em cocaína, em maconha... Isso é patológico, ou seja, é outra questão, né? É outra área. Então, eles pensam como se fosse isso. Você pode controlar. Se a pessoa nascer, viver e morrer sem fazer sexo, com certeza não existe uma morte natural que o médico vai dizer assim, se você não fizer sexo, você vai morrer. Olha aí, rapaz. Você vai morrer. Não é bem assim, né? Então, então as pessoas pensam, não, é um vício que eu tenho. Torna-se um vício psicológico, porque o desejo teu está alicerçado na base, a tua é a carne e não o espírito. E a questão, pastor César, Cid e companheiros aqui, nesse caso aí, tem que falar, né? É queimar etapas, né? Cada coisa no seu tempo. Mas tem uma frase, Cid, do nosso ouvinte direto aqui, que nos mandou um e-mail, diz assim: eu e ela, ele e a sua noiva, nós estamos na faculdade e ainda temos algumas coisas para conquistar antes do casamento. Gente, o mundo, na forma de... falando fora da Bíblia, ele vai ensinar por aí que você vai conquistar tudo sozinho. Olha só, Gênesis 2:24, Deus ele orienta o seguinte para Adão e Eva: os dois serão uma só carne, e isso vai falar em relação a todos os seres humanos. Aí, querido, eu vou falar direto para esse querido. Você pode conquistar a sua faculdade, os seus bens, os seus imóveis, tudo aquilo que você tem objetivo, junto com a sua esposa. Ou seja, vocês acabam um reforçando o outro para as conquistas da vida. Um encoraja o outro, né? Melhor em dois do que um. Vai ensinar que eu tenho que conquistar isso aqui primeiro, isso aqui, e ela lá, depois a gente casa. Troca de etapas, ele não é casado, ele só é casado de fato, não de direito. A gente precisamos ouvir a voz dela, a voz do além. Pesquisa 93. Ela tá de volta. Igual que locutor de cinema. Ela está de volta. Marcela Bastos e sua doce voz. Fica parecendo até filme, né? Não é verdade? Bom dia, retorno. Cid. Bom dia, Marcelinha. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. Pesquisa é a seguinte, hein? Você conhece algum casal de namorados que está lutando agora, no momento, para acabar com o sexo no relacionamento? A maioria, 66% dos nossos ouvintes afirmam que não conhece. Só que 34% dos nossos ouvintes conhecem um casal que está na luta aí porque quer acabar com o sexo. Para acabar com isso, né? Para se livrar disso, né? Pois é, aqui na internet ficou a coisa quase que meio que dividida. 51% diz que sim, 49% diz que não conhece, não. Bem, gente, esse como eu disse, é um assunto que é recorrente. Volta e meia esse assunto volta à discussão aqui no nosso debate, até porque a vida não para, né? Então as pessoas acabam se envolvendo. Diz assim um ouvinte lá da Piedade: quando conheci o meu esposo, eu não era cristã e ele era desviado da igreja. E nós começamos a namorar e nós tínhamos relações sexuais, frequentemente conversávamos sobre coisas de Deus. E quando ele me pediu em casamento, nós tomamos a decisão de nos abstermos da relação até o casamento. Aleluia. Fomos profundamente abençoados por Deus. Completamos agora 15 anos de uma feliz união. Meu caro pastor César, seu destaque: sabemos que é pecado, mas para nós tem sido impossível deixar o sexo de lado. Se fosse ruim, ninguém faria. Se pecado fosse bom, fosse ruim, ninguém pecava. Aí me lembro de um versículo bíblico: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Sabemos que é pecado, pastor, mas está complicado deixar o trem que é bom, diz o nosso ouvinte. Falando de um jeitinho bem mineirinho mesmo, né? Graças a Deus. Tá certo. Em primeiro lugar, ele já está dizendo tudo. Sabemos que é pecado. Já há com certeza, não só uma conivência, como uma certeza de que eles estão errando. Então, se eles querem mudar a sua maneira de agir, de pensar, de viver, para que tenham uma comunhão com Deus, entre em comunhão de fato com a igreja, mesmo porque eu quero crer, pelo meu pensar, mesmo porque estamos falando aqui em tese, eu acho que eles não devem tomar nem ceia e nem serem batizados. Pelo menos eu creio que não.
Agora, qual é o mais importante? Sabemos que é pecado, mas não conseguimos parar a prática. Ora, meu Deus, se ele sabe que é pecado, a única coisa que eu tenho a dizer para você, meu irmão, obedeça. Vá até o teu líder, nós temos essa deficiência, essa dificuldade, e certamente o teu líder, a tua líder como homem ou mulher de Deus, vai te orientar para que você pare, meu irmão. E faça o quê? Simplesmente regularize a sua vida, porque você pode estar casado de fato, mas não direito. Não há direito jurídico em cima disso. Então fica difícil. Sabemos que é pecado, mas continuamos. Se você sabe, você já reconhece que é, então para. É o arrependimento através da confissão, que você reconheceu o erro. Então chega para sua parceira e diz o seguinte: olha, a partir de hoje, vamos regularizar nossa vida, já que nós estamos vivendo há X anos, somos universitários, mas, poxa, vamos nos casar, vamos dar um tempo nisso aí, porque você vai conseguir. A Bíblia, Antigo e Novo Testamento, está recheadíssimo de textos, citamos alguns aqui, que falam sobre essa questão. Portanto, é importante você tomar uma decisão mais sábia no momento. Chega, olha, a partir de hoje nós vamos parar de fornicar, nós vamos casar de fato e de direito, para que nós tenhamos a bênção de Deus em nossas vidas. E o legal é que aqui ninguém tá querendo dizer que seja fácil, aqui ninguém tá querendo posar de juiz para te dizer, nós somos perfeitos. Não, todos nós pagamos preço de renúncia, e é um convite a fazê-lo também. Agora, vale ressaltar, eu creio que o Senhor usa as circunstâncias da vida para nos fazer crescer. Então a gente renuncia hoje na área sexual, e amanhã vamos aprender a renunciar em todas as outras áreas, as demais áreas da vida. Então, não adianta hoje, eu quero destacar a expressão impossível. Tem sido impossível deixar de lado. Então, para as outras áreas da vida, vai acabar se tornando impossível tudo. Tem um momento que você vai ter que parar, para você que nos ouve, vai ter que aprender a dominar os seus desejos carnais. Em todos os âmbitos da vida é assim. Então, não adianta querer ensinar para o outro que ele tem que renunciar, se você não consegue fazê-lo. Então é renunciar em âmbito carnal, é renunciar em âmbito emocional, é renunciar para não colocar coisa mais diante dos seus olhos. Então, em todo momento da vida, a gente vai estar sendo convidado a renunciar. Obedecer ainda é melhor do que sacrificar. Eu quero dar um exemplo. Desculpa, pastor, pode ir. Não, só colocar aqui, através desse posicionamento, Deus vai honrar a atitude deles. E é isso que eu acho que é interessante. Quero dar um exemplo para esse irmão mesmo, nosso. Ele diz aqui que eles fazem faculdade, né? Eles estudam. Querido, você não podia chegar para o diretor da faculdade e pedir para começar no 4º período, certo? Você teve que começar no 1º período. Por que é que, se tratando de Bíblia, a gente vai querer começar no 2º período, no 3º? Meu irmão, você não começou no 1º período na faculdade? Não é assim que funciona, gente. Eu sou estudante de faculdade, muitos são, vocês são. Gente, são etapas. Tem que ter o 1º período. E, meu irmão, parabéns, você já fez o vestibular, você está noivo. E agora, avançaria você diante da Bíblia? Não deu certo? Vai para o concerto. Onde está o concerto? 1 João 1,9. É simples, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e ainda mais, nos purificar de toda a injustiça. Palavra de Deus é ela que vai trazer a solução, não tem escapatória. E no final ele ainda diz assim: qual o segredo da santidade no namoro? Meu irmão querido e amado, o segredo da santidade no namoro é você ter a visão bíblica, aquilo que Deus está falando para você. Respeite ela, porque se nosso corpo é templo do Espírito Santo, e Paulo vai mais fundo, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, portanto, aquele que destruir o corpo, eu destruirei, diz o Senhor. De certa forma, você está se destruindo aos poucos. Porque, como o pastor Marcelo havia dito agora, ainda há pouco muito bem, com relação aos estágios da vida. Santidade também é um estágio. Sim. Você começa a santidade num determinado patamar, você vai aprendendo, vai se edificando, vai se elevando, vai crescendo. E, obviamente, você vai crescendo, subindo esses degraus, até chegar a um patamar em que você possa, mais tarde, ajudar casais que vivem conforme você vive agora. De orientada a orientador. Justamente. Né? Portanto, se você hoje está, você que mandou essa carta, está entendendo o que nós estamos falando, eu creio que chegou o momento de você parar, refletir e tomar a posição correta. E buscar uma responsabilidade com aquilo que faz e escreve também. Eu quero ressaltar também o relacionamento com Deus. Gente, é impossível que alguém que tem um relacionamento genuíno, progressivo com Deus, né, fidelidade, se permita viver tal situação
situação sem se incomodar. Também. Beleza, houve o passo de trazer pra cá, mas fala sério, no fundo, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E outra, o nível de renúncia que a gente faz, o tipo de renúncia, revela o nível de intimidade que a gente tem com Deus. Conseguir prosseguir num relacionamento que se sabe que é pecado, estar na igreja, ouvir a palavra, ser confrontado e permanecer no erro, prova que na verdade não se quer mudança, porque quem quer mudança renuncia. E um texto, texto de Paulo escrevendo aí a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele vai chamar a atenção de todos nós, todos os leitores e praticantes da Bíblia, que nós somos, não que nós queremos ser, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Eu não tenho como chegar na minha casa e destruir a minha parede. Verdade. Eu não sou louco. Eu não vou fazer isso. Logo, nem para aumentar o ambiente lá? Aí tá bom, né? Se para aumentar tá valendo, né? Mas abrir uma janela. Mas para destruir, não. Só destruir. Que muitas vezes nós queremos destruir o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, muita vigilância. É complicado? É complicado. É difícil? Talvez, porque é difícil, é um negócio cheio de apartamento. Porque para Deus, o impossível ao homem é possível para Deus. Pode até ser complicado, mas a gente consegue. Nós somos seres humanos mortais, mas ele é eterno. Gostei dessa, hein, pastor? Não é verdade? Bacana, é difícil, é cheio de apartamento. Isso que é difícil. Essa eu gostei. Pra gente é complicado, mas Deus resolve. É onde eu moro, virou uma gaiola de vez em quando. 1 Coríntios 6, 18, 19, Paulo fala assim: fugir da impureza, qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Meu irmão, há pecado aí, cara. Você está maltratando o templo do Senhor. Você está fazendo com a sua vida, haja uma separação de Deus, querido. Deus pode estar presente na sua vida? É óbvio que sim, mas não vai estar presente naquilo que você está praticando. Meu irmão, vá devagar, renuncie isso. Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória, porque maior certamente o que está em nós do que aquele que está no mundo. É verdade. Tem um casal que a gente precisa de ajudar eles aqui, porque eles estão numa situação parecida, mas diferente. É um rapaz, uma turma. É parecido, mas é diferente. É uma coisa. É parecido com aquela, mas é outra coisa. Eu moro com a mãe do meu filho há 5 anos. Há 1 ano eu me converti. E ela se reconciliou com a igreja. Ainda não nos casamos, mas queremos que isso aconteça ainda este ano. Nós dormimos na mesma cama e não conseguimos evitar, gente. Nós estamos em pecado por causa disso. Nós estamos em pecado. Por causa disso, não me batizei e ela não toma a ceia. É um casal que está precisando de orientação. Já vivem juntos como marido e mulher já há muitos anos, têm um filho em comum e os dois vivem juntos. Então, eles querem saber, nós estamos em pecado, por causa disso, eu não me batizei e ela não toma a ceia. É com vocês, ainda bem que eu tô do lado de cá. Eu acredito que o fato de a pessoa quando ela se pronuncia, a reconhecer, ela tá incomodada com a situação. Tá. E o legal é que se ela se reconciliou e ele hoje voltou, aceitou a Cristo, acho que essa foi a expressão. Ele se converteu e ela se reconciliou. Eles já estão rumo a fazer o que é certo. Agora, gente, foram anos na prática, vem a consciência, a decisão de mudança, foi como aqui o pastor Marcelo falou, cadê o cartório? Nesse caso não tem cadê cartório? Tem casamento comunitário. Em alguns casos o cartório é caro. No casamento comunitário, gente, eu vou dar endereço aqui. Por favor, faz isso. Então, para quem quer realmente, tem uma série de fundações de 0,800. Tá vindo aí o período eleitoral, isso tudo aumenta ainda mais. Então, assim, a possibilidade, eu acredito que mais do que é diferente do casal que é noivo, ele já tem todo diferente, não no que tange a prosseguir assim, mas o desejo de mudança é notório acerca do casal para fazer o que é certo. Esse casal tá mais fácil. Muito mais fácil. Peraí, hoje ainda. Vem pra cá que a gente casa aqui, pronto. Ih, caramba. Mas o pessoal vem mesmo, pastora. Peraí. Sem fazer casamento não, hein? Nesse caso aí, desse casal aí, eu já vejo que tá em aberto, né? Eles estão querendo resolver a sua situação, mas ainda não resolveram. Então há essa lacuna, né? Essa coisa aberta deles para que se resolva. Estão vivendo juntos, estão tendo esse relacionamento. E aqui é o ponto que eu quero colocar. A intimidade sexual é limitada ao matrimônio.
Somente nesta condição ela é aceita e abençoada por Deus, mediante o casamento. Marido e mulher tornam-se uma só carne, segundo a vontade de Deus. Os prazeres físicos e emocionais normais decorrentes do relacionamento conjugal fiel são ordenados por Deus e por Ele honrados e abençoados. Então, acertar a sua vida. Esse casal aí vai à igreja, ela não toma ceia, ele ainda não é batizado, mas regulariza a vida para que a bênção de Deus se estabeleça plenamente sobre essa casa. Amém. Esse é o caminho. Agora tem um ouvinte que fez uma pergunta aqui interessante, eu vou entrar já no destaque da pastora Carla, porque diz o seguinte, olha, mas como vamos saber se a outra pessoa gosta ou não de sexo? É o test drive, calma, pastor, calma, não fica nervoso, calma. Eu tenho uma amiga que se casou virgem e ela detestou relação sexual. Hoje, com 1 ano de casada, ela sempre convida uma amiga para dormir na casa dela, sabe para quê? Para evitar que o marido a procure. Como passar a vida inteira ao lado de alguém com quem falta a química? Gente, isso é um problema. Namoro, conhecimento. E é um problema também que, se a gente parar pra pensar, é um problema psicológico. É um problema também psicológico. A pessoa tem que procurar um terapeuta, entendeu? Se mora perto, pode me procurar, que eu sou psicólogo clínico, se quiser procurar. Pronto, eu ia sugerir isso. Procura um tratamento profissional que vai te ajudar, porque essa ojeriza a sexo, esse medo do sexo, e o pior de tudo que ela faz, levar uma amiga para casa para evitar que o marido a procure, pode estar inclusive levando o ouro pro bandido. Verdade. Pode estar com problemas, né? Pode estar com o quê? Entendi. Taxa hormonal, é verdade. Eu ia justo falar sobre isso. Tem essa questão patológica, é médico, é psicólogo. É verdade. Além da possibilidade da taxa hormonal, entre outros fatores patológicos, eu quero destacar, dentro da área da sexualidade, há quem defenda, teve até uma aula na escola do meu filho, essa orientação voltada para o universo da sexualidade, os pais têm de fazê-lo, senão a mídia vai fazer, gente. Tem que ter essa conversa. E a mídia faz de forma errada, isso aí. Incrivelmente de forma errada. E se tratando disso, ele fez uma comparação a menina, né, com relação à mulher. O relacionamento dela com o pai interfere de uma maneira, ainda que indireta, no tipo de relação sexual que ela vai oferecer com seu companheiro. E em se tratando disso, algumas trazem isso, traumas emocionais terríveis, pessoas que foram tocadas indevidamente e não conseguem se relacionar de uma forma sadia. Então não é por causa do parceiro, às vezes, a pessoa já vem com esse problema para a relação. E outra coisa que vale a pena ressaltar é a oportunidade que o namoro nos dá de conhecer outra pessoa. Meu esposo, o pastor Edson, tá aqui hoje no estúdio, eu sempre cito ele porque é o amor da minha vida, né? E esse negão bonito que Deus me deu, de quase 2 metros de altura... Lembrando que a pastora Carla tem 1,5 metro de altura. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer, de conversar. E outra coisa, gente, crente tem mais o que fazer. A gente foi estudar, a gente foi passear no bosque, mas sem fazer coisa errada. Não precisava disso. Tem coisas saudáveis para crente fazer que não precise levá-lo ao ato da relação sexual. Vai estudar, vai crescer, vai estudar a palavra de Deus. E outra, quando você tem a convivência com essa pessoa, você analisa todos os outros fatores. Como é que meu esposo trata a mãe dele? É um reflexo de como ele vai me tratar. Como é que ele me trata na frente das pessoas? Então, às vezes, a pessoa se ilude porque o sexo, fora do casamento, antes do casamento, ele maqueia a pessoa. A mulher, em especial, ela cria uma dependência emocional dessa pessoa, porque ela se relacionou entregando algo que para a mulher acaba sendo um pouco mais valioso, né? A mulher mesmo já tem isso na natureza dela, de valorizar. Então ela entrega acreditando que está entregando para uma pessoa que vai honrá-la, e ela se apaixona, dá um efeito lerdeza na mulher. Um efeito lerdeza, que dá a mulher ficar burra, me perdoa. Mas por quê? Porque ela acaba acreditando em tudo que, infelizmente, às vezes o homem, eu quero ampliar isso, não só para o cristianismo, mas de uma maneira geral, o homem, ele acaba sendo um pouco mais desprendido. A mulher, então, desde os primórdios, tem essa dependência do homem. Então, minha irmã, jovem do Senhor que está aqui nos ouvindo, não permita se entregar o que você tem de valioso para aquele que não aprendeu a esperar junto com você. Porque se ele não te espera antes do casamento, ele não vai te esperar depois do casamento também. Mas e eu vai matar seu ministério. Eu estou preocupado ainda, é com essa nossa moça aqui, que a primeira pergunta dela foi, mas como saber se a pessoa gosta? Essa que mandou agora aqui o negócio. Eu fiquei preocupado com isso porque a outra mas aí tá, nem no namoro os dois conseguiram isso. O que acontece é o seguinte, muita gente imagina que casamento é sinônimo de sexo.
E vice-versa. Eu ouvi um dia uma frase: você quer ficar sem sexo, casa. Não, aí... Eu ouvi um dia desse o cara falar. Não. Eu vi ele falar, no último debate, eu vou reprimir. Por causa disso. Não, eu vou reproduzir a frase que eu ouvi do cara. Eu ri, achei engraçado quando ele falou: quer ficar sem sexo, casa. Quer ficar de vez sem sexo, tenha filhos. Eu falei, calma aí, cara, você tá nervoso, você tá apavorado. A pergunta é: sexo motivo ou desmotivo? Extremo, né? Tem essa questão, né? O casamento, irmãos, o casamento, quem é aqui que não sabe, né? O casamento é um conjunto de coisas. Eu vou trocar coisas por bênçãos. O casamento é um conjunto de bênçãos. E onde é que estão essas bênçãos? No sexo? Também. Mas se a convivência, por exemplo, meu filho aqui, ó, um gatão, show, faz parte do meu casamento, é fruto do meu casamento. Ainda bem que puxou a mãe, né? Não é verdade? Nisso eu conheci meu sogro, minha sogra, meus cunhados e por minha esposa, da mesma forma. Mas cunhado é parente, pastor? Como é que é? Cunhado é parente? É só pra saber, eu só tô Olha só, cunhado, ou seja, o meu cunhado deve estar ouvindo, eu vou falar o seguinte. Cuidado, pastor, cuidado. Parente é muito bom. Só não pode estar nem muito perto, nem muito longe. Por quê? Rapaz, isso foi uma direta. Se ele estiver muito perto, ele vem na sua casa todo dia. E se ele estiver muito longe, ele demora, mas quando vem, quer ficar um mês. Tá dado o recado. Foi um recado. Mas você acreditar que o casamento bíblico é um conjunto de bênçãos. Claro que sim. O Cid, não é fácil, mas é, né? Senhor, me ajuda nessa hora, mas eu preciso falar isso. Você vai entrar vou entrar no seu destaque já. É com relação ao ato sexual em si, gente. Não é só chegar lá e pá. Tem todo eu tô respondendo essa vez que você falou. Gente que gosta tem toda essa preliminar. E no namoro em si, você percebe se ele é carinhoso, se ele é uma pessoa. Então eu acredito que se a pessoa já não for na relação, eu tô falando de cuidado, de carinho, de ser generoso. É um momento que tem que ser especial, na verdade. Entendeu? Então se a pessoa se prende só ao ato propriamente dito, peraí. Então, nesse período você percebe se a pessoa é generosa, você consegue ter uma ideia. Você falou que o ouvinte disse que na hora, não gostava. Então eu acredito que tá mais voltado pro universo. Um test drive, não tem lógica. Esse negócio da prova de amor que já tá ultrapassado, pelo amor de Deus, não cai nessa não. Quando eu vi que o pastor César já estava entrando no assunto sobre a questão de isso pode ser até uma coisa patológica, pastor, não é isso? Isso é uma coisa patológica. Um medo, também. Uma baixa de hormônios, sei lá, um ginecologista pode ajudar nisso, pode. É um conjunto de coisas que o pastor colocou aqui muito bem, um conjunto de coisas, mas olha só, toda uma parte emotiva. Porque a grande diferença entre homem e mulher a nível subjetivo é que a mulher, ela é detalhista, o homem é objetivista. Então, quando a gente para pensar nos detalhes, se você pedir para uma mulher olhar um quadro, ela vai dizer 50 coisas que viu. Se perguntar ao homem, uma ou duas. Vai falar que a moldura é bonita e a tinta acabou. Ela é a única que tem o corpo caloso no cérebro, a camada mais grossa, e ela consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo. A mulher é capaz de estar no celular, mexendo na panela, segurando a criança e mexendo. Nós focamos numa coisa só. Dirigir tuitando. Só que não, dirigir mais. Com exceção de acredite, eu estava no carro. Eu estava no carro e vi. Trabalha com a gente. Eu vi no vidro do carro vi escrito assim: cuidado, mulher no volante. Então as pessoas já sabem. Não, nesse carro específico. Nesse carro específico. Não é no geral, não. Não é no geral, não. É nesse caso específico. Mulher é como. Do Twitter. É uma planta. A planta, ela precisa de coisas importantes. Ela precisa de oxigênio, ela precisa de luz, ela precisa que é o calor, para dar fotossíntese na célula da planta, aquele verdinho. Então tem que ter algo que de fato estimule a mulher. Por exemplo, quantas vezes nós não saímos do foco, mas enfim, quantas vezes pessoas deixam de abençoar a sua esposa, por exemplo, com um bombom, um brinco. Não, felizmente a minha não gosta de chocolate. Nesse sentido, porque isso estimula um perfume, isso ajuda, até mesmo no ato, né, da libido, ajuda as coisas. Não é aquela coisa de chegar que você usou a expressão pá, e de fato é verdade. Ele gosta de levar tapa, de dar tapa. Mas pra mulher não. Pra mulher tem que preparar com calma. Tem uma música de falar. Pra quando o homem não for assim, eu volto pra essa ouvinte, a última que você citou, conversa com o varão, minha irmã. Meu marido, eu gosto assim eu não gosto, assim eu quero, assim eu não quero. Comunicação. No caso desse caso, ele já está dizendo eu não quero nada, não gosto. Mas esse caso é comunicação que o pastor César falou. Orientação. Deixa eu entrar aqui no destaque da pastora Carla. Eu deixei, ficou assim, vai ficar pouco tempo para falar do assunto, até porque esse caso, essa pergunta aqui é de esgotamento fácil.
que tem vida curta. A pergunta do destaque da pastora Carla foi o seguinte: será que Deus não relevaria? Afinal, nós nos amamos, a gente vai se casar mesmo. Tratamento VIP que ele quer. Deus não desce padrão. Eu achei uma certa ingenuidade na pergunta aqui. Gente. Deus o que dizer, pastora Carla? Deus não vai descer padrão para atender as nossas necessidades. Somos nós que subimos, não é ele que desce. Então, se a gente quer um relacionamento com Deus, subamos rumo. Na verdade, eu vou dizer até que na verdade é descer, né? Porque o sentido é contrário. Desce a casa do oleiro, ele vai tratar com vaso, porque ele não vai descer o padrão dele de moralidade para atender a nossa necessidade carnal. Somos nós que vamos acabar, ou melhor, que precisamos decidir que do jeito de Deus é melhor. Com todo o amor que nós temos pelos nossos amados ouvintes, com todo o respeito que nós temos pelos nossos amados ouvintes que mandam suas perguntas, alguns até mandam timidamente, às vezes até sem se identificar, porque ficam com vergonha, porque sabem que o que estão fazendo está errado. Com todo o amor, com todo o respeito que nós temos por esse casal, queria pedir a cada um de vocês que desse uma palavra final para esses dois, porque eles estão preocupados. Ele, pelo menos, está muito preocupado com relação à sua vida com Deus. São novos convertidos, pelo que me pareceu, são novos convertidos. Eles realmente pretendem se casar, são pessoas focadas na qualidade de vida, já que estão se formando, estão buscando conhecimento na faculdade, conquistando coisas, estão passando por essa dificuldade de ultrapassar um limite que eles ultrapassaram, de dar uma travada nisso, segurar a onda, porque se amam, se abraçam, se beijam, se aquecem e a coisa pega. E eles estão tentando fazer. E a pergunta, por isso que eu falei, eu achei uma certa ingenuidade da pergunta: será que Deus não relevaria, afinal de contas, nós vamos nos casar mesmo? A gente só tá esperando um tempinho certo pra gente se casar e tal. O que dizer para esse casal, objetivamente, para que eles se sintam abraçados por nós, acarinhados por nós, respeitados por nós? Em momento algum desrespeitamos de forma alguma, tô só reiterando a frase. O que dizer para esse casal? Vamos começar pela nossa menina da mesa, a sensibilidade aflorada da mulher. Pastora Carla. Às vezes nem tanto. Mas enfim, não, tem sensibilidade. Sempre tem. Eu quero com todo carinho, com todo cuidado, comece agora a falar não só para quem escreveu, mas aqueles que nos ouvem, comece agora o exercício de renúncia. E principalmente pós-casamento, a renúncia se faz mais necessária do que nunca. E se você não conseguir fazê-la antes do casamento, mais dificuldade terá pós-casamento. Então, a minha oração hoje pela vida de vocês, daqueles que nos ouvem, que se encontram nessa situação, é que o Senhor vos dê força para fazer valer a palavra que aqui já fora citada. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, para que verdadeiramente possa seguir ao Senhor. Cid, minha palavra, meu conselho para esse irmão, na verdade para esse casal, antes de mais nada, Bíblia, né? Examine, queridos, a Bíblia. E a Bíblia, essa Bíblia, vai dizer que Satanás, ele anda ao derredor de vocês, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E eu acrescento: se Satanás anda ao derredor, isso significa que o Espírito Santo de Deus está ao teu redor. E se você está cercado pelo Espírito Santo, você consegue, você avança. E em cima disso, pintou dúvida? Seu pastor, seu líder espiritual, é quem de imediato é enviado de Deus para orientar vocês dois. Procure. Agora, não demore. Procure ontem o seu líder e agilize, porque a lei de Deus, ela é para ser cumprida. Minhas considerações finais para esse casal para eles amarem a Deus de uma forma plena, total, completa, porque aqui eu vejo algo bem parcial, mas amar a Deus sobre todas as coisas. E um segundo ponto, o investimento, investir em Deus, investir na vontade de Deus e não nas minhas vontades, e investir no segundo momento na relação. Se ele ama ela e ela ama ele, acho que nada impede deles investirem nessa relação, acima de qualquer coisa, investir nesse amor. O segredo do namoro santo é uma só, resume isso numa frase: obediência. Como Samuel disse a Saul, o obedecer é melhor que o sacrificar. Obedeça, Deus vai te dar vitória, não há dúvida alguma. Cid, eu queria só aproveitar rapidamente. Sim, pastor. Nós estamos numa conferência profética escatológica com o tema: aonde você vai viver na eternidade?
Esse é um tema muito interessante, é uma conferência que eu tenho dado ao longo de 15 anos, já em 190 igrejas, e nós falamos aqui, porventura houver interesse, nós falamos sobre esse assunto muito interessante, uma conferência 3 noites, 3 dias, nós falamos bem sobre essa questão escatológica apocalíptica, telefone 2632-8004, 99525802, e-mail cesar@hotmail.com. Devagar o telefone de novo, porque ficou rápido, pastor. Vamos lá então. Devagar. 2632 8004 e 9952 5802. E-mail. Lembrando de colocar um 9 na frente dos outros 9. amw@hotmail.com. Maravilha, bênção pura. Pastora Carla, obrigado pela sua presença, bênção. Eu que agradeço, Cid, quero mandar aqui um abraço aí a todo o público que nos ouve, é tanta gente que pede um beijo, que pede um abraço, pessoal da igreja, ontem eu estive lá na Helena, os 20 anos do ministério dela, a vozinha dela, um beijo pra você, vozinha, que me pediu, os pastores lá da igreja também, que sempre me pedem, enfim, mas eu quero deixar um convite para domingo na Escola Bíblica Dominical. A gente tá falando aqui dos jovens, né? Vai pra Escola Dominical, jovem, vai aprender mais do Senhor. Preencher a mente, eu quero convidar todos vocês lá da Missão Vida, domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar aí a palavra do Senhor. Mando um beijo pro meu filhote Isaac, que hoje ficou lá com a tia Kátia dele. Beijo, filhote. Isso é uma bênção pra vida da mãe, tá bom? Te amo. Daqui a pouco tô chegando aí. Você vai fazer almoço aqui. Pastor Marcelo, obrigado pela presença, amigão. Deus abençoe. Cid, querido, prazer estar aqui mais uma vez. Eu quero agradecer a todos, né? Deputado Aurélio de Oliveira, nosso irmão, a liderança toda da rádio, Marcela. Aproveitar também aí, Cristiane, Viviane, você, JR, tirando aí aquele descanso. Até me parece que ele ia escalar o Kilimanjaro hoje. Rapaz, eu vi dizer que é o pico do Himalaia. É Himalaia? Sei lá, um lugar desse. Ele deve estar compondo, porque ele disse pra mim que ele gosta de compor músicas, ele deve estar fazendo alguma coisa. Isso me preocupa. Eu quero deixar aqui um abraço pro pastor Hamilton Vargas. Cid, ele manda um abraço pra você, pra todos. Obrigado, aqui. outro grande. Nosso pastor está se recuperando hoje de um pequeno mal-estar que teve essa semana, tá bem melhor, graças a Deus, deve estar em casa hoje ainda, e manda um beijo pra minha igreja, pra nossa igreja, Igreja Batista Central do Redentor, um beijo no coração de todos. Aproveite, Cid, para fazer um convite. Sim. Nossa igreja, querido, ela fica na Avenida Automóvel Clube, número 783, no Jardim Redentor, Belfor Roxo. Nossos cultos são às quintas-feiras, 20 horas, aos domingos, 8h30 da manhã e às 19 horas no horário de verão. No horário comum, às 18 horas. Nosso telefone é 2751-5969. Um beijo para todos, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pastor Sérgio já falou. Pastor Wagner, obrigado, queridão, pela presença. Deus abençoe. Eu que agradeço, Cid. Foi um prazer estar aqui nessa manhã. Foi uma bênção esse debate. Eu creio que foi bem esclarecedor. Eu quero mandar um beijo para minha esposa Lena, minha filha Priscila, todos os membros da comunidade evangélica Pedra Angular lá em Realengo. Convidando a todos hoje. Temos a quinta-feira da Vitória, à noite, às 19h30. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Um cultaço hoje. E no domingo, nós vamos fazer um culto profético à noite, às 19 horas, que será 2014, Rompendo em Fé. Vamos fazer um grande culto lá com o pastor Daniel Martins, com a Alessandra Lima. Vai ser uma bênção, você é nosso convidado especial. Alessandra, nossa Lourinha? Vai estar com a gente. Tem coragem, pastor? É bênção, porque vai arrebentar, vai ser bênção. Vai ser bênção. Tá com a gente. Tá no grupo esperando? A Rosane tá falando que tá no grupo esperando. Vai ter janta lá. Pastor César, obrigado pela presença, amigo. Até o próximo debate. Agradeço. Deus abençoe rique e abundantemente. Eu quero mandar um abraço à minha família, minha esposa, minha filha, minha netinha, linda Maria Isabel. Nossa. Completou 8 meses agora, maravilha. Bênção de Deus. Abraço a todas nossas queridas ovelhas da Igreja Metodista Arreliana em Parada Modelo, município de Guapimirim. Uma bênção. Deus possa dar vitória a cada uma delas em nome de Jesus. Quando falou de netinha, eu acho que eu pedi uma fralda ali pra ele, porque ele tava babando tanto quando falou da netinha. Gente, ela voltou, gente boa. Peraí, calma. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos, o retorno. Então, pra gente encerrar aí, porque a pesquisa perguntou, você conhece algum casal de namorados que tá lutando pra acabar com o sexo no relacionamento? A gente começou com 34% dos ouvintes dizendo que conheciam, e a gente encerra agora com 43% deles afirmando que conhecem. Aqui aconteceu uma coisa que nunca veio acontecer, equilibrou, 50%, meio a meio. 50? Meio a meio. Hoje vamos fazer de uma coisa diferente. Hoje quem ora pra encerrar o nosso debate é ela, a doce voz, a voz do além, Marcela Bastos. Ela vai orar, não pode falar nada, vamos lá. Senhor, nós queremos te exaltar.
queremos te pedir que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor fique conosco ao longo desse dia. Em especial, nós queremos te pedir, Senhor, pelos enlutados, aqueles que perderam seus entes queridos, que Tu, Senhor, que é o Consolador, o Espírito Santo, possa ser o melhor companheiro dessa hora. Nós queremos te apresentar aqueles que estão doentes, Senhor, em especial quero te apresentar o nome da Cristina Miranda. Cristina, que está aí lutando contra um AVC, ainda tão nova. Tem misericórdia, alcança essa moça com a mesma graça que um dia o Senhor me alcançou. Então nós queremos te pedir que a tua graça esteja sobre a vida dos nossos amados ouvintes, dos nossos queridos debatedores. Fica conosco ao longo deste dia, fala aos nossos corações. Nós queremos aprender a tua voz e nos submeter. Que seja assim também na vida dos nossos ouvintes que estão passando por essas situações de obediência. Que eles possam aprender que te obedecer é o melhor caminho. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.